No Saber Direito, a transformação digital e o direito, entenda o que é a privacidade, a proteção de dados e os direitos dos titulares previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. As aulas são com o professor Daniel Stivelberg. Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula de Direito Digital, Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui a gente vai começar a tatear um pouquinho o mapa normativo da Lei 13.709 de 2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados ou LGPD. Tá? Na primeira aula, a gente conversou um pouquinho sobre a transformação digital, os novos fenômenos econômicos e sociais, a importância do uso de dados para o aumento do bem-estar social. A gente falou um pouquinho das características dos dados, como ativos intangíveis que são. Falamos como isso impacta não só a realidade do Brasil, mas a do mundo, né? Falamos do fluxo global dessas informações e falamos também de como essa transformação impacta os diversos ramos do direito. Na segunda aula, a gente começou a conversar sobre a construção e reconstrução de um direito à privacidade e como ele se caracteriza de forma diferente de um direito à proteção de dados. Né? Entendemos um pouquinho a taxonomia de Daniel Solove, falamos um pouquinho de normas contextuais de Ellen Nissenbaum e entendemos um pouquinho como o operador do direito deve interpretar essas normas. Falamos também ainda sobre o Fair Information Act de 1973 e sobre os guidelines da OCDE sobre privacidade de 1980 e como essas normas conversaram e serviram de influência para a edição de normas mais modernas de proteção de dados, a exemplo do GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais, e a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. Nessa aula, a gente vai começar a falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados, mas antes de ingressar nela, vamos falar do contexto político e legislativo que redundou na criação de uma norma tida como bastante moderna e avançada para disciplinar as relações intensivas em dados. Falaremos também sobre um precedente importante dado pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta 6387, em que o tribunal fez um sopesamento de princípios e já estabeleceu a prevalência e a importância justamente desses princípios na hora de usar dados pessoais no Brasil. Falaremos também um pouco sobre a aplicabilidade da LGPD e definições importantes, a exemplo de consentimento, agentes de tratamento, operador e assim por diante. Falaremos sobre as bases legais, ou seja, as hipóteses que autorizam o tratamento de dados pessoais no Brasil e discorreremos em seguida sobre algumas dessas bases legais, a exemplo do consentimento, como dito, mas também o exercício regular de direitos, a proteção da vida, a tutela da saúde. Ok? Passamos agora, então, a conversar um pouquinho sobre o contexto político e legislativo que levou à edição da Lei Geral de Proteção de Dados. É importante destacar que a discussão política, social e institucional que se deu para fazer emergir uma Lei Geral de Proteção de Dados não foi uma discussão isolada. Não foi uma discussão que se deu sem debates aprofundados, sem vários antagonismos aflorarem, sem várias conciliações serem obtidas. Desde a discussão do anteprojeto de proteção de dados no antigo Ministério da Justiça, que eu estive presente debatendo com vários agentes importantes, públicos, privados, da academia, até a sua tramitação no Congresso Nacional, a Lei Geral de Proteção de Dados sofreu diversas modificações, diversos aprofundamentos e logrou êxito em conquistar um consenso social bastante amplo, bastante único, eu diria. Se vocês olharem na internet e fizerem algumas buscas sobre a tramitação da Lei Geral de Proteção de Dados, vocês vão encontrar diversos manifestos do setor produtivo, da sociedade civil, da academia, reconhecendo a importância da existência de um marco regulatório que provesse proteção aos direitos fundamentais dos titulares e, ao mesmo tempo, garantisse a segurança jurídica necessária
aos investimentos em tecnologias de transformação digital e a segurança jurídica necessária às relações intensivas em dados, que acontecem entre cidadãos e governo, entre consumidores e fornecedores, entre titulares de direitos e agentes da cadeia de tratamento e em todas as instâncias, em todas as fases dessa complexa cadeia. Há um manifesto especificamente que eu gostaria de nomear, que acho que deve ficar na história do processo legislativo. Não simplesmente como um gabo, não é esse sentido, mas para evidenciar no processo da zetética, no processo de construção da norma, como ela logrou conquistar significativo consenso. E como é importante que as instituições que venham a operar reconheçam essa importância, seja o legislativo, seja o poder judiciário, seja o poder executivo. Especialmente o legislativo, é importante reconhecer que uma norma ganhou esse peso de consenso, que é um denominador comum bastante sofisticado e que é importante fazer a norma prevalecer e continuar para que ela dê seus frutos e, a partir desses frutos, a gente possa analisar os aprimoramentos legislativos que sejam necessários. Existe um manifesto específico subscrito por 80 entidades representativas de instituições acadêmicas, empresariais, da sociedade civil e de classe, em apoio à conversão do PLC 53 de 2018 numa Lei Geral de Proteção de Dados. Recomendo uma pesquisa mais aprofundada. Portanto, o que eu tenho a dizer é que os debates empreendidos nas duas casas legislativas, seja o Senado, seja a Câmara, lograram exitosa convergência e contribuíram para a composição de um texto aprovado nas duas casas com segurança jurídica para cidadãos e agentes econômicos. Vamos falar um pouquinho dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e agora a gente começa o nosso passeio pelo texto, pela norma, pelo direito positivo. Princípios da LGPD, artigo 2º da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei número 13.709 de 2018. O primeiro princípio é o princípio da privacidade. Princípio como privacidade entendida dentro daquela toda a reconstrução histórica. Privacidade no seu sentido positivo e negativo. Uma liberdade positiva, uma liberdade negativa. Autodeterminação informativa, que deflui justamente do direito à liberdade positiva, de uma prestação normativa dada pelo Estado para que titulares exerçam seus direitos, conheçam seus deveres. Liberdade de expressão, princípio que deflui do metaprincípio do livre fluxo informacional, direito fundamental e inalienável, que deve ser utilizado no sopesamento das normas. Por que eu digo isso? E isso não é muito explorado. O livre fluxo informacional é interesse social congente, de alto relevo e interesse social. Aguda importância e significação histórica, econômica, para direitos fundamentais e sanitários. Quando a gente fala de um livre fluxo informacional, a gente está reconhecendo uma nova realidade em que os dados são insumos da vida, né? Enquanto seres humanos, a todo momento estamos emitindo informações, dados sobre nós. O uso de dados para resolver problemas de interesse coletivo é extremamente importante. A gente tem alguns exemplos históricos em que dados tiveram seus acessos restringidos por motivos outros que trouxeram repercussões extremamente graves do ponto de vista da saúde e da segurança das pessoas. Por isso, existe um metaprincípio também a ser descoberto dentro de uma argumentação de direitos fundamentais, que é o princípio do livre fluxo informacional. É do nosso interesse saber algumas coisas. É do nosso interesse poder combater pandemias e, portanto, é do nosso interesse ter acesso a informações sobre crises endêmicas. É do nosso interesse reconhecer se houve um acidente nuclear e, portanto, é do interesse social, do Estado Democrático de Direito, que informações circulem a respeito de acidentes como dessa natureza. Tivemos na história situações em que isso não foi respeitado, com impactos sérios para a própria existência da humanidade. Intimidade, honra e imagem, outros princípios importantes no sopesamento. Desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação,
princípios importantes no sopesamento. As normas devem olhar e preponderar, de um lado, o desenvolvimento econômico, e, em algumas ocasiões, a proteção ao direito fundamental plena e restrita, sempre tendo como norte a dignidade da pessoa humana. Livre iniciativa, concorrência e direito do consumidor. E, por fim, direitos humanos, desenvolvimento da personalidade, dignidade e exercício da cidadania. A gente vê que existe um equilíbrio virtuoso entre proteção da privacidade, da dignidade da pessoa humana e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento econômico. Esse é o grande êxito, esse é o grande pacto social que foi firmado no Parlamento. Uma legislação nova que teve sua vacatio legis prorrogada sucessivamente e que agora tem seus efeitos. Uma legislação que precisa ser observada, respeitada, empreendida em sua plenitude e, de fato, que ela seja introjetada numa realidade de Estado democrático de direito. Porque a gente precisa entender que o escopo da lei não é apenas a interação entre agentes privados, mas o setor público também está sob o escopo da Lei Geral de Proteção de Dados, sendo o Estado brasileiro um dos maiores, se não o maior, tratador de dados pessoais. Alguns princípios intralegem, princípios que emanam do próprio texto da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem o artigo 6º da LGPD, que enumera todos esses princípios. E aqui, acho que é bastante relevante a gente sempre fazer uma alusão à teoria dos direitos fundamentais de Robert Alexis. Princípio da finalidade, princípio da necessidade e princípio da adequação. O que é o princípio da finalidade? O tratamento de dados, ele deve ser empreendido com vistas ao atingimento de um propósito legítimo, específico e informado. Portanto, o propósito, a finalidade tem que ser legítima. A finalidade tem que ser específica e não genérica. A finalidade tem que ser informada. Veja, esse princípio, especificamente, ele foi expressamente enunciado num acórdão por diversos ministros na ADI 6387. Então, a gente tem um aprendizado aqui de compreender que o dado pessoal que nós temos, ele precisa atingir uma finalidade. A gente não pode ter custódia de dados sem que haja uma finalidade específica e legítima. Necessidade está relacionado à luz do princípio da finalidade, qual é o dado que eu preciso de fato ter sob custódia para atingir aquela finalidade informada. Por exemplo, meu objetivo é processar a folha de pagamento de funcionários da minha empresa. Eu vou coletar o nome, eu vou coletar o RG, o CPF. Será que faz sentido eu coletar o tipo sanguíneo para atingir essa finalidade? Me parece que não é necessário. Há uma violação do princípio da necessidade. Veja, como é muito contextual. A gente está olhando um caso concreto para daí entender como seria a melhor aplicabilidade da proteção de dados nesse caso. Princípio da adequação, que diz respeito à compatibilidade entre a forma de tratamento e a finalidade informada. Será que é adequado o tratamento de grandes massas de dados para eu ter um cadastro simples numa padaria? Será que eu preciso fazer o uso de uma inteligência artificial muito sofisticada, com pouca segurança da informação, simplesmente para eu mandar um cadastro de clientes de uma quitanda? Um exemplo. Né? É preciso que haja uma compatibilidade. Ao mesmo tempo, se eu coletei dados sensíveis sobre as pessoas de uma forma legítima, é preciso que esse tratamento seja feito de uma forma compatível, encriptando a base de dados, segregando as informações para repositórios com segurança da informação, adotando padrões de ISO 27001, 27002, certo? Então, é necessário, de volta, contextualmente, a natureza do dado, seja um volume maduro de investimentos em segurança da informação ou não. Outro princípio importante, livre acesso, qualidade e transparência. Livre acesso é o direito de acesso. O titular tem que ter condições de exercer os seus direitos face ao controlador.
O titular tem que ter condições de saber as finalidades informadas. O titular tem que ter condições de garantir a qualidade do dado e o controlador tem essa obrigação. Ou seja, o ciclo de vida do dado. O dado é antigo, atualizado ou desatualizado? Precisa ser retificado ou não? Né? Transparência. E aqui a gente tem, claro, vários limites ao princípio da transparência. Um deles relacionado ao próprio segredo comercial e industrial, porque a lei é equilibrada. Transparência diz respeito à sua própria arquitetura também. Não é apenas a transparência sobre finalidades, mas a transparência sobre a existência de um fluxo informacional padronizado, respeitado, colocado numa política, relatórios de impacto à privacidade como evidências positivas. Tá certo? Tudo isso faz da Lei Geral de Proteção de Dados uma lei procedimental, uma lei cautelar, uma lei que enseja a necessidade de um ônus argumentativo, de um ônus procedimental por aqueles que venham a tratar dados. Segurança, prevenção e não discriminação. Ora, a gente viu um pouquinho do princípio da segurança, que já emerge lá em meados da década de 70 e que vem informar todas as legislações de proteção de dados. E vamos falar um pouquinho sobre segurança da informação nas aulas subsequentes. Prevenção e não discriminação, per se, prima facie, trazem ao seu significado, especialmente não discriminação, é vedado o tratamento de dados pessoais para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. Ok? Isso precisa permear a política de dados de todas as organizações. Responsabilização e prestação de contas está muito relacionada a erigir as arquiteturas e também a existência de encarregados, pessoas identificáveis com quem possamos fazer a interface, nós como titulares, nós como tratadores e assim por diante. Tá bom? Aqui eu gostaria de repisar a ADI 6387. Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela foi proposta contra uma medida provisória, a medida provisória 954 de 2020, algo extremamente recente. Eu havia antecipado anteriormente que o governo federal editou essa medida provisória com o objetivo de facilitar a transferência ou o compartilhamento de dados entre operadoras de telecomunicações, né, agentes da cadeia de infraestrutura de telecomunicações e o IBGE, com o objetivo de quê? De facilitar o enfrentamento do combate à pandemia. O Supremo veio a se manifestar nessa ADI 6387 e, em sede de cautelar, suspendeu os efeitos da medida provisória. A ministra relatora, a ministra Rosa Weber, foi muito clara no acórdão e trouxe os seguintes argumentos, e aqui é importante que a gente preste bastante atenção, porque é um primeiro momento que nós estamos vendo ganhar corpo, né? A argumentação abstrata dos princípios a uma realidade concreta. A ministra diz: ao não definir apropriadamente como e para que são utilizados os dados coletados, a medida provisória não oferece condições de avaliação quanto à sua adequação e necessidade, assim entendidas como a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas e sua limitação ao mínimo necessário para alcançar suas finalidades. Então veja, a ministra Rosa Weber já traz uma articulação dos princípios da LGPD, especialmente os intralegem, para reputar como um ato ilícito uma norma, certo? Ou um ato inconstitucional, incompatível com o ordenamento jurídico, uma norma editada pelo Poder Executivo. Por quê? Porque havia uma falta de clareza nos propósitos. O propósito genérico, enfrentamento da pandemia, não foi suficiente no entendimento do Supremo para ensejar a legitimidade do compartilhamento dos dados. Seria um uso secundário, mas um uso secundário com uma finalidade abstrata, genérica. Talvez se o Poder Executivo tivesse delimitado regras de impacto da política pública, certo? A forma como esses dados seriam empregados e as finalidades específicas para as quais serão utilizados, essa MP pudesse se sustentar, a gente não sabe. Então, a edição de normas relacionadas a direitos dos titulares ou relacionadas a dados é uma edição de normas muito mais complexa.
Estamos migrando do direito do século XX para um direito do século XXI. Outro exemplo muito interessante sobre finalidade do tratamento. Incidente de recurso repetitivo do TST, número 2430000, 58-2013-513-0023. O que entendeu o TST? A exigência de certidão de candidatos a emprego é legítima e não caracteriza lesão moral quando justificar-se em razão da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido. A exigência da certidão de antecedentes criminais, quando ausente alguma dessas justificativas, caracteriza dano moral in repisa, passível de indenização, independentemente de candidato ao emprego ter ou não sido admitido. Dano moral in re ipsa. Dano moral presumido, ou seja, o empregador ou aquele que busca contratar um empregado, que exige uma certidão, que não tem uma finalidade legítima para assim fazê-lo, a certidão é um dado pessoal que diz respeito à vida pretérita de um candidato a emprego, ele está cometendo ali um abuso, um tratamento ilícito, que seja, nesse caso específico, porque estamos diante de uma relação laboral, um dano moral in re ipsa, um dano moral presumido. Será que esse precedente vai prevalecer? Não se sabe, ele está posto. Artigo 3º da Lei Geral de Proteção de Dados. O artigo 3º da Lei Geral de Proteção de Dados, ele vai tratar sobre a aplicabilidade da lei. Primeiro, a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica ao tratamento de dados pessoais. Dados pessoais que são dados atinentes a uma pessoa natural, informações que possam reconhecer uma pessoa natural. Não estamos falando de dados empresariais, corporativos e de pessoa jurídica. Tá ok? É indiferente onde seja o país de sede ou onde estejam localizados os dados. Ok? Não importa onde se dá o tratamento, se o país de sede do controlador é os Estados Unidos ou um membro da União Europeia, não importa. A lei tem eficácia extraterritorial. Ela pode alcançá-los se atingir algumas hipóteses específicas. Quais são essas hipóteses? Se o tratamento é realizado no Brasil, ou seja, a existência de um data center no Brasil. Por exemplo, uma multinacional que tem um data center no Brasil, uma sucursal aqui. Essa multinacional com sede no exterior pode ser responsabilizada por intermédio de sua filial por um dado que seja tratado num data center por ela contratado ou de sua propriedade. Tá ok? Outra hipótese. O tratamento dos dados pessoais objetiva a oferta de bens ou serviços ou tratamento de dados de pessoas localizadas no Brasil. Portanto, ainda que não haja presença da pessoa jurídica no território, se o objetivo do tratamento for prestar serviços ou oferecer produtos a brasileiros aqui no Brasil, a LGPD tem um alcance extraterritorial. Portanto, a existência de tratamento realizado no Brasil, ou seja, pode ser o entendimento de que haja data center. A hipótese de que objetive a oferta de bens ou serviços ou tratamento de dados pessoais de pessoas localizadas no Brasil. Ou seja, esse é um exemplo especialíssimo de aplicação extraterritorial da legislação. Mesmo que a organização, o controlador, não tenha presença no país, se ele objetivar oferecer serviços ou produtos a pessoas localizadas no Brasil, ou se ele realizar o tratamento de dados de pessoas que estejam no Brasil, a LGPD se aplica. Tá ok? Dados tratados foram coletados no Brasil. Ou seja, a pessoa, por hipótese, esteja em trânsito pelo Brasil, tenha seu dado tratado
ou coletado no Brasil, ainda que não seja brasileiro, pode ser um estrangeiro, a LGPD poderia se aplicar. Tá ok? Pelo menos da dicção da norma seca, esse é o entendimento. Exclusões da aplicabilidade do artigo 4º. Aplica-se, ou melhor, não se aplica a LGPD a pessoa natural quando trata dados pessoais para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Ok? Estou tratando dado na minha casa, coloquei num serviço de nuvem as fotos dos meus parentes, as fotos de conhecidos para fins particulares. Eu não sou sujeito responsável nessa relação. Obviamente que o serviço, o provedor de aplicação de serviço em nuvem, pode ter sim e terá uma responsabilidade relacionada ao storage, né? Ao armazenamento dessas informações. Ok? Mas eu, pessoa natural, nos meus usos particulares e não econômicos, não terei as obrigações atinentes da LGPD. Para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos, também não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados. Para fins exclusivamente acadêmicos, apontando a base legal específica. Veja, existe aqui uma obrigação quando dado é coletado para fins acadêmicos e exclusivamente acadêmicos, que ainda assim o controlador aponte a base legal, o fundamento legal que respalda aquela atividade. A gente vai falar sobre as bases legais mais à frente. Para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado. Nós temos em tramitação, hoje no Congresso Nacional, o que a gente tem chamado de LGPD penal, que é a Lei Geral de Proteção de Dados para fins penais, que vai trazer diversas obrigações e direitos especializados, típicos para a realidade da persecução penal, para a necessidade do direito penal. A LGPD, a Lei 13.709, ela se aplica em caráter subsidiário, quando aquela norma tiver sido editada, sancionada e tiver sua eficácia. Tá bom? Para fins de investigação e infrações penais, que é basicamente eu acabei de dizer. Definições. Bem, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre... antes de ingressar especificamente em definições, eu queria fazer uma observação. Tá? Existe uma previsão lá no artigo 4º, salvo engano, num dos parágrafos, que diz que os dados provenientes de fora do Brasil e que não sejam comunicados ou compartilhados com agentes brasileiros ou transferidos para outro país que não o de proveniência, quando este proporcionar grau de proteção adequado, não se aplica à Lei de Proteção de Dados. Ok? Portanto, nessa relação de fluxo global de dados, de exportação e importação de serviços, a LGPD foi muito cuidadosa ao definir que ela não é aplicável nas hipóteses em que um dado venha do exterior, seja aqui tratado, valor seja agregado, a exportação do serviço ocorra, mas o país de destino ofereça o mesmo grau protetivo da LGPD. Tá bom? Isso é uma forma de induzir colaboração entre as diversas jurisdições na edição das suas respectivas normas de proteção de dados. Tá ok? Definições do artigo 5º. Bem, dado pessoal e dado pessoal sensível. Né? Dado pessoal é toda informação que possa identificar ou que possa tornar identificável uma pessoa natural. A gente tem um nome, a gente tem o CPF, a gente tem uma foto, a gente tem dados de saúde, a gente tem uma porção de informações que podem identificar o titular ou permitem a identificação de um titular. Especialmente nos dados que possam identificar, a gente ainda vai precisar de uma normatização pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para deixar um pouco mais clara a dicção da lei. É o que se espera. Dado pessoal sensível, dados afeitos à orientação política,
confessional, dados de saúde, todos os dados que taxativamente estão lá previstos no artigo 5º, inciso 2º da LGPD. Tá bom? Em seguida, temos uma definição de dado anonimizado. Dado anonimizado é aquele dado que, pelo uso de técnicas especializadas, teve sua informação desatrelada do titular e de modo com que o titular não possa mais ser identificado. Ok? Isso é um dado anonimizado. Titular é toda aquela pessoa natural a quem se referem os dados. Tá bom? Pessoa natural a quem se referem os dados. Controlador e operador. Controlador é aquela pessoa a quem incumbe as decisões atinentes à proteção dos dados. É a pessoa que define a finalidade, define a forma como devem ser tratados os dados. Tá bom? O operador é o agente da cadeia que, em respeito às orientações do controlador, faz um processamento de dados. Vamos supor que nós tenhamos nosso perfil numa rede social, tá bom? Essa rede social recebe dados nossos, nós transmitimos informações pessoais a essa rede social passa a ser controladora das informações que nós depositamos sob sua custódia, tá bom? Se esse controlador vier a compartilhar com um terceiro para fins de execução ou apoio da execução das suas finalidades, esse terceiro será um operador e deverá respeitar os limites do contrato estabelecido com o controlador para fins de tratamento dessas informações. Tá bom? Pode ser, por exemplo, uma empresa de publicidade. Pegamos outros exemplos. A gente já tinha falado processamento da folha de pagamento. Se nós temos a nossa empresa coletando nossos dados na condição de funcionários com o objetivo de processar a folha de pagamentos e esses dados, nesse processo, são compartilhados com um terceiro, uma empresa de software especializada em gestão de folha de pagamentos, por exemplo, essa empresa de software estará na posição jurídica de operador. Tá bom? Ela vai fazer tudo aquilo que o controlador definir, nada mais além daquilo, nada menos além do que for estipulado. E, obviamente, além de respeitar o contrato, ela tem que respeitar a própria legislação. Tá bom? Pode haver uma situação em que haja uma relação de co-controladoria, em que haja mais de um controlador, mais de um organismo definindo a forma como os dados são utilizados. Tá bom? Encarregado, pessoa, que não se sabe se tem que ser apenas pessoa natural, mas pode ser pessoa física a princípio, responsável por fazer a interface entre os titulares e a organização e também a interface com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A NPD ainda vai definir as características, pormenorizar como será, de fato, os atributos de um encarregado, tá? E quais organizações deverão, de fato, ter um encarregado. Ela pode entender que uma pequena empresa não necessite de um encarregado especializado que possa terceirizar essa atividade e assim por diante. Tá bom? A Instrução Normativa 117 de 2020, ela já traz alguns aspectos que delimitam, que definem a natureza do encarregado, quando ela estabelece como deve ser a indicação do encarregado para o poder público, especificamente para o governo federal. Essa IN foi editada pela Secretaria de Governo Digital, extremamente recente, e lá ela estabelece um caráter de multidisciplinaridade. Veja só, esse profissional ou esse funcionário ele deve ter conhecimentos em privacidade e proteção de dados, análise jurídica, gestão de riscos, conhecimento em governança de dados e acesso à informação no setor público e não deverá ser lotado nas unidades de TI ou gestor responsável por sistemas de informação,
Curioso isso, né? A gente vê aqui uma primeira preocupação normativa com a confusão de atribuições ou conflitos de interesses. O encarregado, ele é um indivíduo fundamental na vida da organização. Ele é fundamental na arquitetura de proteção de dados e ele deve gozar de certa independência. Então, essa IN já traz aí uma pista, um norte, que pode ser muito importante, tá bom? Agentes de tratamento são aquelas organizações que tratam dados, controlador e operador, coletivamente considerados. Consentimento é a expressão livre, inequívoca e informada do titular, dada ao controlador para o tratamento de seus dados. Lembrando que o que caracteriza o negócio jurídico é uma manifestação de vontade qualificada, essa doutrina de Penteado. E circunstâncias que evidenciam que essa manifestação de vontade de fato é qualificada. Ou seja, é um momento em que os agentes se unem e produzem aquilo que é uma manifestação socialmente dirigida à produção de efeitos jurídicos. Tá ok? Essa especificamente é a doutrina de Antônio Junqueira. Então, o Código Civil já traz um delineamento lá no artigo 107 e 112 sobre a validade da declaração de vontade, sobre os limites dessa teoria volitiva. E a LGPD incorporou isso muito bem. A LGPD incorporou isso muito bem. Vamos falar um pouquinho do artigo 7º da LGPD, que trata das bases legais. O que são essas bases legais? As bases legais são as hipóteses que autorizam o tratamento de dados pessoais. Elas são, na verdade, os escapes normativos, né? As válvulas que autorizam o controlador a enxergar na legislação o seu contexto e ali se adequar, se acoplar para que ele possa, de fato, fazer um tratamento de dados. A gente vai olhar cada uma delas. A primeira base legal, que é muito conhecida, que todo mundo fala, e que é objeto de muitos equívocos, tá? Eu quero que prestem muita atenção aqui. O pessoal vem falando, LGPD, lei de dados, lei de proteção de dados, agora você precisa pegar o consentimento das pessoas, como que eu vou fazer, o meu negócio vai morrer, ou todos os titulares agora vão poder ser arbitrários, né? E assim por diante. Espera lá. Consentimento é uma hipótese que autoriza o tratamento de dados pessoais, tá bom? Não é a única hipótese. São 10 hipóteses na Lei Geral de Proteção de Dados. O consentimento é uma delas, ok? Além do consentimento do titular, a gente tem a hipótese autorizante do cumprimento de obrigação legal ou regulatória. E aqui é importante a gente entender porque o ciclo de vida do dado, que pressupõe uma eventual eliminação quando existe o exaurimento da finalidade para a qual o dado foi coletado, ele pode sofrer exceções muito importantes. Não existe um arbítrio e nenhum ônus absoluto estabelecido sobre os agentes de tratamento face às demandas dos titulares. O titular não pode exercer o seu direito de forma abusiva, requerendo, por exemplo, uma eliminação arbitrária de dados de sua pessoa sob a custódia do controlador, quando o controlador vislumbra que existe um interesse ali em manter esse processamento de dados. E um deles é justamente a necessidade de cumprimento de obrigação legal ou de obrigação regulatória. Por exemplo, a gente volta sempre no exemplo das informações do trabalhador, do colaborador da organização, né? A gente tem obrigações legais previstas em normas específicas do Ministério do Trabalho, que hoje foi incorporado ao Ministério da Economia, sobre guarda de dados dos colaboradores, dos empregados, que trazem prazos específicos. A LGPD, nessa situação, vai ter que ser interpretada de forma sistemática com a norma específica, que reza sobre uma guarda delongada de dados pessoais. Tá bom? Então, existe sim uma relação de complementariedade e interpretação sistemática da legislação. A mesma coisa relacionada a normas de direito tributário, né? Existe lá a prescrição da pretensão do Estado em cobrar o meu tributo. Eu posso guardar eventual dado pessoal pelo período necessário ao exaurimento desse prazo prescricional, independentemente de haver ou não consentimento do titular. Tá bom? Eu posso coletar o dado de um titular
que ele não tenha consentido em me dar, em me fornecer, caso haja uma previsão numa norma sanitária, numa norma de seguros da SUSEP, tá bom? Existe sim a necessidade de confronto dos mapas normativos e na existência de um conflito de normas, a gente tem que estabelecer as cláusulas de exceção, ok? Administração pública para fins de execução de políticas públicas. É uma base legal. Justamente a base legal que a medida provisória tinha se usado, a MP 954 de 2020. Não houve a necessidade de as empresas de telecom ou o governo federal buscar o consentimento dos milhões de clientes da base de clientes das operadoras. Não faria sentido isso. Foi utilizado, no caso, a lei ainda não estava em vigor, mas em hipótese poderia ser utilizada essa base legal, essa válvula de escape, a administração pública coletando e tratando dados para fins de execução de políticas públicas. Políticas públicas previstas em convênios, em legislação específica, enfim, tem toda uma costura de finalidade a ser desenvolvida, ok? Órgão de pesquisa para a realização de estudos. Outra finalidade legal, outra base legal, desculpe, que autoriza, que é a hipótese autorizante de tratamento de dados. Exercício regular de direitos em processo jurídico ou judicial, administrativo ou arbitral. Pode, então, o controlador ou o operador tratar dados, e lembre-se, quando a gente fala de tratamento de dados, a gente está falando de uma atividade ampla. O tratamento envolve a coleta, a manipulação, a eliminação, o armazenamento, a conjugação de dados. Tudo que é feito com dado é tratamento. A coleta é uma espécie do gênero de tratamento. Tá ok? Então, existe a hipótese de manutenção do dado, de armazenamento, né? Que é um tipo específico de tratamento de dado, quando for para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Então, eu poderia, como controlador ou operador, manter o armazenamento de um dado ou fazer alguma outra atividade de tratamento quando a finalidade for específica para eu me proteger contra eventuais pretensões do titular. Tá ok? Então, existe sim muitas formas de conferir legitimidade dentro do mapa normativo da LGPD a um tratamento de dados sem consentimento. Tá bom? Execução de contrato ou procedimentos preliminares, a mesma coisa. Às vezes eu preciso coletar o dado de um titular com o objetivo de executar alguma atividade preliminar, um orçamento, uma avaliação de saúde e assim por diante. Não há necessidade do consentimento. Isso tem que estar muito claro nas políticas de dados das organizações, tá bom? Proteção da vida ou da incolumidade pública. Sem discussões. Tutela da saúde realizada por profissional da saúde ou agente de saúde, ou para atividade de saúde. Isso aqui é muito claro, a gente tem um estado de necessidade e a gente tem a legitimidade em função do munus desempenhado pelo profissional. Ele deve ser legitimado a coletar e tratar dados sem necessariamente buscar o consentimento do titular. A hipótese legal do interesse legítimo, do controlador ou de terceiro. Essa é uma hipótese legal que traz muita discussão, já na doutrina, muito incipiente, mas também nos meios acadêmicos, onde a gente vem discutindo proteção de dados e privacidade. O interesse legítimo, ele é basicamente uma autorização para tratamento de dados sem uso do consentimento do titular, em que o controlador evidencie que tem um interesse, mas esse exercício precisa ser feito a partir do resultado de um relatório de impacto de privacidade. É importante que quando o controlador for se utilizar da base do interesse legítimo, ele crie evidências positivas de ter feito um sopesamento sobre necessidade e adequação, sobre as medidas de mitigação, uma análise de risco, a natureza dos dados que ele está usando,
confrontá-los com o objetivo social da sua organização, deixar esse relatório atualizado, sempre arquivado, à disposição quando necessário for para uma exibição específica. O controlador precisa se cercar dos meios necessários e evidenciar que o tratamento de fato é legítimo, delimitando a finalidade, mostrando como ele não conseguiu correlacionar com outras bases legais, como ele reduziu os riscos aos titulares, como ele empreende os seus padrões de segurança. A base do interesse legítimo, ela traz uma obrigação muito importante de ônus narrativo ao controlador, ok? Existem cursos especializados sobre como dar vida ao interesse legítimo, tá bom? E por fim, a proteção do crédito. A proteção do crédito é prevista na LGPD como base legal para tratamento de dados e existe uma legislação específica, a Lei do Cadastro Positivo. Pessoal, percorremos aqui os princípios da LGPD, os princípios intra-legem, falamos sobre definições relevantes, falamos sobre as hipóteses que autorizam o tratamento de dados. Vamos agora fazer um quiz para reforçar, para ver se a gente de fato conseguiu compreender esses elementos? Vamos juntos? Vamos lá. Quiz número 1. Sobre a tramitação legislativa da Lei Geral de Proteção de Dados. Assinale a assertiva correta, tá? Letra A. A aprovação da LGPD foi fruto de exitosa convergência social. Vou repetir. Letra A. A aprovação da LGPD foi fruto de exitosa convergência social. Letra B. O debate legislativo que redundou na aprovação da LGPD contou com a participação de entidades da sociedade civil, do setor produtivo, da academia, dentre outros. Letra C. Antes da intensificação dos debates congressuais, a LGPD foi submetida a discussões no âmbito do Poder Executivo. E letra D. Todas as assertivas anteriores estão corretas. Gente, esse aqui é um item que a gente abordou lá no início da nossa aula, que foi basicamente um contexto político-legislativo da tramitação da Lei Geral de Proteção de Dados. Por que isso é relevante? Porque o Supremo Tribunal Federal, ou mesmo outras cortes, na atividade de interpretar uma lei, eventualmente eles podem buscar as razões que fundamentaram o debate legislativo. Isso pode ser fonte de direito. Então é importante a gente compreender que sim, logrou-se exitoso consenso entre os diversos agentes envolvidos, agentes protetivos dos direitos dos titulares, agentes econômicos e investidores, agentes acadêmicos e grandes pensadores, o poder público no seu mistério de produzir políticas públicas. Todos esses agentes confluíram para lograr um exitoso e bem-sucedido convergência no debate legislativo. Então, sim, a aprovação da LGPD foi fruto de exitosa convergência. Sim, o debate que redundou na aprovação da LGPD contou com a participação social. E sim, antes de intensificação dos debates congressuais, a LGPD já vinha sendo discutida no Poder Executivo. Tá ok? A letra D, todas as assertivas anteriores estão corretas, é a letra correta. Tá bom? Importantíssima essa questão, uma questão de fundo, zetético, não necessariamente dogmático, mas que é fonte de direito. Tá bom? Número 2. No processo de sopesamento de fontes, o intérprete da LGPD deve, letra A, na colisão entre valores, reconhecer o caráter absoluto do direito à privacidade. Letra B, equiparar a LGPD às normas do direito do consumidor face ao caráter hipossuficiente do titular. Letra C, a colisão entre normas e princípios de proteção de dados deve ser analisada a partir do caso concreto, do contexto do tratamento, das finalidades e dos atores envolvidos. E letra D, não há equilíbrio entre proteção do direito à privacidade e o desenvolvimento econômico. Gente, importante essa questão
questão de hermenêutica, de interpretação. O agente que interpretar a lei, ele deve o quê? Reconhecer a privacidade como um direito absoluto, inafastável, em que hipótese alguma deve ser relativizado? Não. A Constituição Federal, na sua carta do artigo 5º, estabelece ali os direitos e garantias fundamentais e nenhum deles, a princípio, é absoluto. Você tem sim valores sociais e individuais que podem colidir e compete ao intérprete, no ônus argumentativo, mostrar qual é o princípio que vai preponderar. Tá bom? A LGPD vai induzir muito disso. A nossa magistratura precisa estar muito preparada. Equiparar a LGPD às normas do direito do consumidor face ao caráter hipossuficiente do titular? Não. O direito do consumidor é um ramo super especializado do direito, que praticamente não tem a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei de caráter indutor, de proteção de direitos fundamentais, mas de caráter indutor. Então, no âmbito das relações de consumo, certamente aplicar-se-á a legislação consumerista. Não é o que acontece, em geral, quando se trata de dados pessoais. Tá ok? Então, o direito do consumidor é um ramo especializado, LGPD é outra coisa. Não existe essa equiparação automática. Há que se fazer um ônus argumentativo para se estabelecer que, de fato, existe uma relação no consumo. Tá ok? A colisão entre normas e princípios de proteção de dados deve ser analisada a partir do caso concreto, do contexto do tratamento, das finalidades e atores envolvidos. Sim, está correta essa assertiva. Letra C. Porque, lembra que a Ellen Nissenbaum falou que as normas de proteção de dados são normas contextuais. Lembra da árvore de semelhanças familiares, David Genstein? Que basicamente estamos falando de privacidade como um direito que vem resolver problemas diferentes, mas correlacionados. Tá bom? Não existe uma caixinha. E letra D, não há equilíbrio entre a proteção da privacidade e desenvolvimento econômico. Não. A LGPD buscou estabelecer esse equilíbrio. Então, a letra C é a resposta correta. Tá bom? Número 3, e última. Sobre os princípios da LGPD, é incorreto afirmar. Letra A. O princípio da finalidade consiste em informar aos titulares os propósitos do tratamento que devem perseguir objetivos legítimos e específicos. Letra B. O STF, ao referendar a cautelar na ADI 6387, considerou os princípios orientadores de tratamento de dados. Letra C. Finalidade, imprescindibilidade e adequação são princípios da LGPD. E letra D. A LGPD traz normas principiológicas ex post e que induzem colaboração entre agentes públicos e privados. Portanto, a letra C é a alternativa incorreta, ok? Imprescindibilidade não é princípio da Lei Geral de Proteção de Dados, tá ok? E sim, A, B e D são assertivas corretas. O princípio da finalidade, de fato, tem a ver com informar os propósitos que devem ser legítimos e específicos ao titular. O STF, de fato, ao referendar a 6387, a cautelar na ADI 6387, considerou na sua argumentação os princípios da LGPD, ao afastar as normas da medida provisória. E a LGPD traz normas principiológicas ex post e que induzem colaboração entre agentes públicos e privados. Isso é objeto de artigos específicos na LGPD e que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ter essa incumbência de estabelecer um grande diálogo com os agentes de tratamento e titulares. Tá bom? Então, terminamos nossa terceira aula por aqui. Agradeço a participação de vocês. A nossa próxima aula a gente vai abordar um pouquinho dos direitos dos titulares e aí a gente vai entrar em aspectos atinentes ao exercício do direito de acesso e assim por diante. E depois disso a gente vai conversar um pouquinho sobre segurança da informação. Tá bom? Nos encontramos na próxima aula e conto com a companhia de vocês. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.